mãe, dá cordão novo. Era pra mim comprar e... Alô, você, graça e paz na sua vida. Como nós tínhamos combinado, estamos aqui para a terceira noite. Nós vamos estar trabalhando, vamos estar meditando o drama do final dos tempos. Você que está nos assistindo agora, já vai entrando pelas redes sociais, Lauri Enir de Melo, no Facebook e também no Instagram. Hoje nós temos a graça de ter junto conosco, como eu falei, o Anderson Zucanello, Lauri de Melo da Missão Divino Amor, nós somos da Missão Divino Amor, estamos aqui na Chácara Divino Amor, em Planalto, Capanema, região aqui. Hoje nós vamos meditar um pouquinho essa palavra, as palavras de Deus, sobre esse tema que é tão pungente, esse tema que é o tema que nós estamos vivendo hoje. Então, para nós já começar assim, algumas pessoas falam para mim, Anderson, mas como você vem falando, então ninguém vai se salvar, porque eu não vou deixar minha criança morrer de fome, eu não vou deixar meu filho morrer de fome, eu não vou deixar meu filho, porque se eu não tiver o sinal na fronte, o sinal na mão, em cima da mão, então ninguém vai se salvar. Eu tenho uma palavra para você, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 24, diz assim: o que advém o homem que teme o Senhor? Deus lhe ensina o caminho que deve seguir. Viverá na felicidade e a sua posteridade possuirá a terra. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhe manifesta a sua aliança. Não é para ter medo. O Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhe manifesta a sua aliança. Meu irmão, um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher que teme a Deus, ele não precisa ter medo de nada, nada nessa vida vai derrubar ou vai tirar da presença do Senhor um homem, uma mulher de Deus. É por isso, irmão, que eles tiveram que decapitar Paulo, porque colocava Paulo dentro da cadeia, os carcereiros se convertiam. Colocava Paulo lá junto com a corte se convertia, os príncipes, os sargentos, os coronéis se convertiam, eles e toda a família dele. Colocava ele junto com os escravos se convertiam, porque a palavra, o direcionamento de Paulo era tão grande, que aonde ele chegava, as pessoas tinham a presença de Deus. Paulo um dia caiu num naufrágio, numa ilha, chegou lá, uma cobra picou ele, uma serpente picou ele jogou a cobra no fogo, e o povo falou assim, não, daqui 1 minuto e meio Paulo vai estar morto, ele vai inchar e vai explodir. Não, ele jogou aquela serpente no fogo e ele orou para as pessoas foram curadas aí. Então o que acontecia? Onde Paulo estava, ali estava a presença de Deus, ali havia conversão, ali havia as pessoas que temiam o Senhor e tinham um direcionamento para o Senhor. Até que chegou um ponto que as pessoas disseram assim, vamos ter que matar esse homem, alguém mata esse homem, alguém mata esse homem. Mas nos primórdios da igreja, eu não lembro o santo agora, que nos primeiros anos da igreja, eles iam matando os cristãos à torta e direito. Aí esse um dos primeiros papas da igreja mandou uma carta para o imperador romano, falando assim, o sangue dos cristãos são semente de novos cristãos. Quanto mais eles matavam, quanto mais eles decapitavam, quanto mais eles jogavam para os leões, mais cristão ia nascendo. São Bartolomeu. São Bartolomeu aí, ó. Por isso que é bom estar perto do cara que conhece. Ele manda essa carta, não adianta. Porque é a ideia, é o coração, é aquele homem que está reto com o Senhor, ninguém derruba. Não, se você não negar Jesus, você vai ser jogado para os leões, tá nem aí. Não, se você não adorar os ídolos, você vai ser morto, crucificado, você vai ser decapitado, não tá nem aí. Por quê? Porque todo aquele que teme o Senhor, um homem que teme o Senhor, uma mulher que teme o Senhor, ninguém derruba. Não tem besta, não tem apocalipse, não tem sinal da besta, não tem nada, não tem chip, não tem teologias, nada derruba um homem ou uma mulher de Deus. E o que faz me lembrar, Lauri, também, é que quando começam a perguntar, a interrogar Jesus, mas então, ninguém pode ser salvo. Quem vai poder ser salvo? E aí Jesus vai falar exatamente isso. Para os homens parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Dentro desse contexto de Paulo que você coloca, Lauri, é a mesma coisa a gente vê
tiveram que prender Pedro, tiveram que prender João. Inclusive, eles tentaram de todas as formas matar João. Deram veneno para ele tomar, ele não morreu. Jogaram dentro de um caldeirão, ele não morreu. Aí falaram que vamos jogar numa ilha. E jogando numa ilha, lá, mesmo assim, lá acontecia conversões. Por quê? Porque eram homens tementes a Deus. Paulo foi preso, Pedro foi preso, João foi preso, mas aonde eles passavam, inclusive vai dizer, né, Lauri, que a sombra de Pedro curava as pessoas, os lenços, as toalhas de Paulo que se enxugava curava as pessoas. Por quê? Porque eles tinham, São Paulo inclusive vai dizer, a confiança e a esperança deles estava em Jesus e nada podia os abalar. E é por isso que Paulo vai dizer, nada poderá nos separar, nos apartar do amor de Cristo que ele tem por nós. Nada poderá te abalar nesse tempo. Amém, irmão. Então, nós vamos fazer um resumo. Nós vamos resumir rapidamente do que nós temos vindo das duas noites anteriores. Muitas pessoas têm pedido, têm comentado, atacado no supermercado, mandado mensagem. Mas como que vai ser, como que não vai ser? Nós estamos aqui, em primeiro lugar, queremos dizer para vocês que nós somos dois leigos. Nós não somos exegetas. Nós estamos aqui à luz da palavra, na simplicidade para leigos. Leigos mesmo. Então, primeira coisa, nós temos que ter essa consciência no nosso coração que a palavra de Deus diz assim, em Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração vence tudo. Então, primeira coisa, não tenho medo. Segunda coisa, não é fim de mundo. É a volta de Jesus Cristo. É uma coisa maravilhosa, meu irmão. É sensacional. Então, não tenho medo. Deus vai prover. O Senhor vai prover a graça, a misericórdia sobre aqueles que o temem. Convido você que está agora entrando, pode ir chamando mais pessoas e nós vamos orar por você. Nós vamos orar pedindo essa misericórdia, essa graça, essa retidão. E como disse o Salmo 24, o Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhe manifesta a sua aliança. Então seja íntimo do Senhor, seja temente ao Senhor. E pode ter certeza que Deus vai manifestar a aliança contigo. Você e toda a sua família. Sim, Jesus, Pai amado e todo-poderoso, nós colocamos diante de Ti, na Tua grandeza. Nós nos colocamos diante do Teu poder e da Tua misericórdia. Que o Teu Espírito Santo possa mandar sobre nós, sobre todas as pessoas que estão ouvindo, assistindo nesse momento, a graça, a misericórdia desses tempos que nós estamos vivendo. Que a Tua misericórdia se estenda de geração em geração sobre os que o temem, como dizia o Salmo. Que nós possamos estar sempre junto contigo, na guerra, na nudez, na fome. A palavra de Deus diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Que nós possamos conhecer a verdade, alguns fatos da verdade que aconteceram, que irão acontecer, que estão acontecendo. Não para a soberba de homens, mas para a salvação das almas. E como nós dizíamos antes, a nossa salvação e a salvação das almas. E nada adianta nós levar a salvação para meio mundo se nós não se salvar. E nós sabemos o caminho da salvação por onde que é. Então, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja contigo nesse momento. Amém? Amém. Fazer um resuminho aqui, Anderson, do que foi feito, porque tem gente, por exemplo, que está entrando só hoje, mas é mais ou menos assim. O que nós estamos passando hoje, o mundo vai entrar num caos. Vai entrar não, o mundo entrou em caos. Isso que é a base de tudo. E quando o mundo entrar num caos, como já está entrando, nesse caos vai aparecer uma pessoa, um poder espiritual, que vai eliminar todo esse caos. E aí nós vamos viver assim. Vai acabar com a inflação, vai acabar com o vírus, vai acabar com todos os problemas, e aí o que a mídia vai fazer? Vai transformar esse homem num Deus. É como se o Neymar fizesse 3 gols na final da Copa do Mundo. Ele fica um Deus aqui dentro do Brasil. Quando esse homem se torna
a mídia bate em cima, que esse homem se torna, aí nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O que é apostasia? É um homem que aposta de Deus? Não. Apostasia é uma apostasia geral, quando o povo não quer mais saber de Deus. O povo não quer mais saber de Deus. E o povo começa a pedir esse líder. O povo pede esse líder. Nós estamos pedindo esse líder. Não importa quem seja. Se seja de Deus ou se seja do outro. Mas que acabe com esse vírus, que acabe com a fome, que acabe com a inflação, que o dólar abaixe, que não sei o que, que não sei o que. Então nós estamos... Está tudo preparado. Está tudo preparado, meu filho. E uma das coisas que eu mais vejo a preparação desse anticristo é o que acontece com as crianças hoje. Por que tem tanto ataque nas crianças sobre a sexualidade de criança, querendo tirar a criança da fé? As crianças nem sabem falar, já tem um monte de ateu tentando tirar eles da fé. Por quê? Por que tanto ataque na sexualidade das crianças? Por que tanto ataque em ideologias de gênero nas crianças? Por quê? Porque essas crianças verão a volta de Jesus. É essa geração que vai ver a volta de Jesus. Por isso, tanto ataque. Então, meu irmão, minha irmã, como eu vinha dizendo ultimamente, né, nos últimos dias, o que eu estou falando aqui não é uma invenção minha, é 2 Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, fala do anticristo, que será um poder econômico, político e espiritual. Aí é que vai pegar. É um poder econômico, político e espiritual. 2 Tessalonicenses 2, 2. Apocalipse 3, 13, 3. Estou fazendo só um resumo. Diz assim: foi-lhe dado o poder de fazer guerra aos santos e vencê-los. Quer dizer, o cara, quando ele estiver no poder, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. E aí o povo... Aí os parentes vão chegar para nós e falar: não falei para vocês que você vai ficar rezando. Eu não falei para vocês aí que igreja é tudo a mesma coisa, que é invenção de homem, que não tem nada de Jesus. Nós vamos ouvir muito isso. Aliás, já estamos ouvindo. Outra coisa. Apocalipse 12. Por isso que eu estou dando aqui. Apocalipse 12. Será uma perseguição como nunca houve e nunca foi visto na igreja. A igreja será como Jó, os sofrimentos de Jó. Mas a igreja não vai renegar, a igreja verdadeira jamais vai renegar Jesus. Vai sofrer como Jó, vai sofrer os ataques físicos, morais, psíquicos, emocionais e até na carne. Mas não vai desistir. Essa palavra diz assim, que o profeta Daniel vai dizer no capítulo 7, ele diz assim, que se Deus não abreviasse esses tempos, nem os escolhidos aguentariam. E esse tempo será um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. A dizer, 3 anos e meio, 1277 dias. Bem claro, livro de Daniel. Aí, meu irmão, como vai ser o anticristo? Como é que vai ser? O anticristo também é uma ideia. O anticristo terá, São João vai dizer... No livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, que o anticristo terá seus profetas. E São João chega a ver o número dos profetas. 220 milhões de profetas. E será dado a esses profetas o poder de pregar e fazer milagres. Cair fogo do céu, fazer milagres e prodígios. E o milagre vai sair de dentro da igreja e vai para o lado deles. Então, porque não é só o anticristo, não é só, mas ela é uma ideia. Então esses profetas vão pregar, diz Monsenhor Jonas Abib, que eles vão pregar, eles vão dizer, agora nós estamos entrando na época da luz, porque o povo viveu 2000 anos no tempo da escuridão. Vocês estavam na escuridão, agora vocês vão entrar na nova era, no tempo da luz. E vão convencer nós não, né? Verdadeiro cristão não, vão convencer o povo de que o tempo de Jesus Cristo, nós estávamos vivendo o tempo, na era das trevas, e que agora nós entraremos numa nova era. Quem diz isso é simplesmente um santo, que só espera morrer para ficar santo, mas já é santo, Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter
essa confiança. Ele vai chegar ao ponto, Apocalipse 13, 16, de sentar no templo de Deus e se declarar como Deus. Você pode ler lá no livro do Apocalipse 13. Ele vai sentar lá no templo em Jerusalém. Ele vai chegar ao ponto, ele vai ter a mídia, a imprensa, o povo, as massas vão colocar esse homem como um Deus tão grande que ele vai sentar lá no templo de Deus em Jerusalém e vai falar: de agora em diante, quem não me adorar vai morrer. Assim como fazia nos primórdios da igreja. Os nossos antepassados, fundadores, quem fundou a igreja católica foi Jesus, mas os que fundaram no sangue, todos eles passaram por isso. Nos primeiros dois romanos lá, aqueles imperadores romanos, eles mataram 6 milhões de católicos. Ah, você nega Jesus? Não. Então, vai crucificado. Você nega Jesus? Então, vamos queimar você, encher de óleo e você vai ser uma tocha no meu jardim. Fazia de tocha humana. E não negava Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vai dizer que esses tempos vão ser mais difíceis do que esses. Mas a palavra de Deus diz aqui no Salmo 24 que o Senhor se torna íntimo dos que o temem e lhe manifesta a sua aliança. Ele terá o poder, meu irmão. A palavra de Deus está aqui, eu vou dizendo aqui, Apocalipse 13, 15, para não dizer está inventando, que ele terá o poder. Aonde está o sacrário? Ele vai tirar o sacrário, vai colocar a imagem dele, e a imagem dele vai ter o poder de falar. E quem não adorar essa imagem vai ser morto. Irmã do céu, nessa hora aqui, nós aqui, carismático, crente pentecostal, vai cair tudo. Porque é o que eu falo, tem muita gente que vai para retiro, para encontro, para grupo de oração, que só quer ver milagre e prodígio. Não quer receber Jesus verdadeiramente. Então você imagine, vocês querem? Então, como a palavra de Deus diz assim, que o inimigo é tão astuto que ele se faz até de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Vocês querem só milagre e prodígio? Só querem emoção? Então vai ter. E é por aqui está o grande segredo. Aqui muita gente vai cair por causa disso. Porque as pessoas só querem ver espetáculo. E não querem conhecer a verdade. Mas a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Falei semana passada das duas testemunhas. Enoque e Elias, que Enoque e Elias não morreram. Eles voltarão. Elias vai pregar para os judeus. Por isso que as pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: tu é Elias que voltou? E ele falava: não, eu sou antes de Elias. Elias vai voltar, vai pregar para os judeus, e Enoque vai pregar para nós aqui, povão. Como é que nós chamamos? Gentios. Nós somos os gentios. E haverá a maior conversão da face da terra. E agora, para fechar da onde eu vinha falando, palavras de Santa Hildegarda, e dentro da palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, que tudo vai correndo depois das testemunhas. Eles vão matar essas duas testemunhas. A palavra de Deus vai dizer, veja só, Adalto, veja só, irmão. A palavra de Deus vai dizer que eles vão ser mortos na cidade santa e o povo todo vai assistir. Você imagina? São João era doido. 2000 anos atrás, dentro de uma caverna, ele escrevendo lá num pergaminho, falando que o povo vai assistir. Hoje você assiste ao vivo, quem você quiser. Quando derrubaram as Torres Gêmeas, no segundo avião, eu já peguei ao vivo. Então, quer dizer, não está longe. Ninguém pode falar data. E aí, meu irmão, uma coisa que precisa ser deixar bem claro aqui, que não veio nas outras duas edições desse drama do final dos tempos, é que a pregação de Elias vai ser tão grande que todos os judeus vão se converter. Os judeus dos últimos tempos serão os caras, eles que vão lutar. Nós vamos correr tudo. Nós vamos pro braço da mãe, né? Que está lá Apocalipse 12. Vai esconder nós. Mas os judeus vão pancar. Os judeus vão todo. Vai haver uma conversão dos judeus. Vai se cumprir a palavra de Deus que diz assim: que haverá um só Senhor, né? Haverá só um Senhor. Só um povo e só um Senhor. Só um Senhor e só um povo. Conversão dos judeus. Por quê? Porque os judeus é o ponto central de tudo, de tudo. Dele nasceu Abraão, dele nasceu a Santíssima Virgem,
Dele nasceu Jesus Salvador, ele é o núcleo de tudo. E olha que a palavra de Deus diz em Oséias: não sois vós meu povo? Será dito um dia, vós sois filhos do Deus vivo. Não é eu falando, é a palavra de Deus. Isaías 35, 3 e 4 fala sobre isso, mas eu vou me adiantar. E tem uma palavra que diz assim, que depois de ficar longos anos sem rei, sem príncipe, sem sacrifício no altar, os filhos de Israel procurarão o Senhor seu Deus, e isso acontecerá no final dos tempos. É lindo de ver. O povo escolhido é o povo judeu, nós temos aqui de alegre. Mas eles negaram um dia a graça de Deus. Mas o povo escolhido, Deus vai dar a graça, Jesus vai dar a graça desse povo voltar. Nós somos adotados. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 11, 25, diz assim, porque, olha que Paulo fala assim, porque eu não quero, irmãos, que vos ignoreis esse mistério, que uma parte de Israel caiu na cegueira, até que tenha entrado a plenitude das nações, e então Israel se salve. Romanos 11, 25. Na plenitude dos tempos, Israel volta para Deus. O povo escolhido volta para Deus, desde a primeira aliança para a segunda aliança. E tomando as profecias assim ao pé da letra, então, nós estamos dizendo para vocês que todos os judeus da época se converterão. E olha que lutarão muito, mas muito junto com nós. E a palavra de Deus vai dizer aqui em Romanos 9, 27, irmão, diz assim, a respeito dos filhos de Israel. Exclama Isaías, ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo, porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. Entendeu? Mesmo que Israel seja grande, vai sobrar um resto. A palavra de Deus tem muitas profecias que dizem assim, haverá um resto em Israel. E ele diz assim, porque o Senhor realizará plenamente e prontamente toda a sua palavra sobre a terra. Pode falar o que quiser, esses caras de missão, esses caras carismáticos são loucos, não é para falar isso. O que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, porque a palavra de Deus diz assim, o próprio Jesus diz assim, nem uma vírgula vai ficar sem se cumprir da palavra de Deus, e está se cumprindo. E agora eu termino para fechar, para passar para o meu irmão aqui. E se você quiser mandar alguma pergunta, nós vamos tentar, desde que seja pergunta para leigos. Não adianta você fazer pergunta para nós, que é pergunta que deve ser feita ao clero. Não adianta você falar assim, esse papa não sei o quê, o 20º, 30º não sei o quê, quarto papa. Não, isso não compete a nós. Nós somos igreja. Nós sabemos o nosso lugar. E se você tem que fazer para o seu pároco, para o seu bispo, nós não estamos aqui representando como se diz assim, nós representamos a igreja, que nós somos igreja, mas não estamos representando o clero. Nós não chegamos nem aos pés, nem aos pés. Imagine uma mão que tem o poder de transformar um pãozinho em corpo e sangue de Cristo. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Mas dentro das nossas capacidades, dentro das perguntas que sejam da nossa capacidade, nós vamos tentar responder, principalmente o nosso irmão que está aqui, que estuda bastante, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Então, meu irmão, só para fechar esse momento aqui, eu quero deixar para você bem claro que não é fim de mundo, que a palavra de Deus vai dizer na volta de Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai prostrar o demônio eternamente. Santo Edelgarda tem uma visão que ele vai querer subir num monte e se elevar ao céu como Elias e Enoque, e ele vai cair, vai feder tanto, vai apodrecer tanto que o mundo todo vai sentir o cheiro. Santo Edelgarda fala. E se você não sabe o que vai acontecer com o anticristo, já aconteceu nos primórdios da igreja, quando um homem foi inimigo de Pedro. Teve um homem que foi muito inimigo de Pedro. Como é que era o nome dele? O mago lá, o mago Simeão, o mago. Nem tudo que é verdade está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia.
Então tem coisas que nós temos que estudar pela nossa tradição. Diz que Simão, o mago, meu irmão, quando viu as pessoas receber o Espírito Santo, ele fazia as magias, os malabares dele, chegou para Pedro e falou: Pedrão, quanto você quer para mandar esse Espírito para mim aqui e tal? Falou: você é maldiçoado, desconjuro. A obra de Deus é de graça. E ele se tornou depois, mais tarde, um grande inimigo de Pedro. E ele vivia desafiando Pedro, ele fazia altas mágicas mesmo. E chegou um dia que Pedro, então, aceitou o desafio e Pedro se elevou 5 metros da terra. Voava, né? E aí ele falou assim: esse aqui eu também faço. E pegou e se elevou 5 metros da terra. E Pedro falou: basta. Ele caiu e quebrou as 2 pernas. E aí, por isso que Santo Edelgarda diz que o inimigo será precipitado da mesma maneira. Ele vai tentar se elevar e vai ser exterminado pelo sopro da boca de Jesus. E haverá um fedor muito grande. Toda a terra vai sentir o fedor do inimigo. E aí, meu irmão, aí é a parte boa para aqueles que vencem. Aí desce a Nova Jerusalém. Aí o Cordeiro. E aí, aquela palavra de Deus que diz assim, no livro do Apocalipse, capítulo 21, 22, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aí acabou. Acabou a perseguição, acabou o pecado, acabou a ira, acabou tudo. O próprio Senhor Jesus vai morar junto conosco, olho a olho. A Nova Jerusalém, novos céus e novas terras. Indico para você um livro, Novos Céus e Novas Terras, do Padre Jonas Abib. Leia esse livro, é extraordinário. E indico para você também, entre no nosso YouTube, no canal do YouTube da Missão Divino Amor. Entra lá. Vai ter muita coisa boa rodando, muita oração mesmo. O terço de São José, a hora da misericórdia, muita oração que vai te elevar muito na tua fé, meu irmão. Nesse momento nós precisamos rezar muito. Para de ficar empunhando bandeira. Deus não fez nós para ficar empunhando bandeira. Deus fez nós profetas, não ativistas. Quem fica com bandeira na mão é ativista, nós somos profetas. Então, é mais ou menos isso, meu irmão, que nós queremos falar. Antes de tudo isso, de Jesus descer, haverá algo que ninguém fala, né, meu irmão? E que eu passei para o Anderson, que ele é bem conhecedor dessa parte, e ele vai estar continuando daqui para frente. Se quer mandar a tua pergunta, mande a tua pergunta, nós vamos tentar, com toda a nossa limitação, a responder. Amém? Amém. Louvado seja o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a gente já teve a graça de beber, de experimentar nessas 2 quarta-feiras aquilo que sempre embasado na palavra de Deus, no catecismo da Igreja Católica, na Sagrada Tradição, que nos ajuda em muita coisa. A gente traz a Sagrada Tradição, inclusive, isso mesmo que o Lauri acabou de falar, do mago, né? Da história do mago, e juntamente com Pedro. É o que vai passando, é a Sagrada Tradição que vai passando e a gente vai mergulhando também nessas fontes, os santos da igreja. Então, para a gente poder sintetizar tudo isso dentro de um contexto de escatologia, a gente vai pegando lá em Mateus, quando a gente olha para Mateus 24, quando a gente olha para Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse, a gente vai ver dentro de todo esse contexto, os sinais. Quando a gente pega no Antigo Testamento, a gente vai pegar principalmente se baseando naquilo que o Lauri já trouxe nas 2 quarta-feiras, que é o livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele vai trazer muita precisão em muitas coisas. E para a gente ter um entendimento de tão importante que é a doutrina da segunda vinda, para você ter uma ideia, eu não sei se você já sabia, mas para você ter uma ideia, ela é mencionada 328 vezes na palavra de Deus, a segunda vinda. Ela só perde para a doutrina da salvação, que tem mais vezes sendo falada. Mas a doutrina da segunda vinda, só no Novo Testamento, para você ter uma ideia, meu irmão, minha irmã, 318 vezes se fala a respeito da segunda vinda de Jesus. Apenas 3 cartas no Novo Testamento não vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. Outra coisa muito interessante é que São Paulo vai falar em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que se alguém de nós
ele falava assim dele mesmo, né? E de todos aqueles que já estavam fazendo parte, adentrando no catolicismo. E hoje, para mim, para o Lauri, para a Neide, para a Missão Divino Amor, se alguém de nós vier trazer algo que esteja fora da palavra de Deus, ele seja considerado um anátema, ou seja, que ele seja excomungado. Então é por isso que é muito importante a gente ter prudência nesse momento. É por isso que tudo aquilo que o Lauri trouxe nessas 2 quarta-feiras, ele anotou, ele pesquisou. Para quê? Para que a gente tenha prudência naquilo que a gente vai trazer e falar. Tudo com coerência. E para você ter uma ideia, meu irmão e minha irmã, 1 João, no capítulo 2, no versículo 18, vai falar assim: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos. Olha o que o Lauri já trouxe para nós. Por isso, conhecemos que essa é a última hora. Quando a gente pega, claro que a gente teria que ter tanto tempo para falar sobre isso, mas nós não temos. Mas quando a gente pega as profecias de Nossa Senhora, só para você ter uma ideia, no século XVI, Nossa Senhora, que a gente tem como título Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela vai trazer profecias para esta geração, profecias para esse tempo. Quando a gente pega em Nossa Senhora La Salete, que o Lauri deu uma pincelada, quando a gente pega as profecias de Nossa Senhora em Fátima, em Akita, Garabandal, algumas mais privadas, algumas mais particulares, a maioria reconhecida pela igreja, outras ainda não, Medjugorje. Então tudo isso a gente vai observando que Nossa Senhora já vem nos alertando. E foi maravilhoso o que o Lauri falou, que nós estaremos debaixo da saia da mamãe. É ela que vai cuidar dos seus filhos nos últimos tempos. Porque aí existe uma discrepância muito grande. Principalmente quando você fala em final dos tempos e final do mundo. São 2 coisas distintas. São 2 coisas bem diferentes. Primeiro virá o fim dos tempos. E isso tudo nós vamos ver, você vai mergulhar isso na palavra em Marcos 24, em Lucas 21, em Mateus, 24 e Marcos 13. Tudo isso está lá. O Senhor, ele vai nos dar sinais. Sinais que antecedem. E eu tive que anotar, Lauri. Eu tive que anotar porque eu fui fazer um estudo e o padre Duarte Lara, o padre Duarte Lara é exorcista do Vaticano, padre português, e ele é maravilhoso. E principalmente sobre escatologia, ele nos ensina muita coisa. E para a gente ter uma ideia de como nós estamos vivendo essa geração e esse tempo, e é interessante, Lauri, porque nós não podemos dizer assim uma data. Vocês viram que todos aqueles que falaram data até hoje falhou. Por quê? Porque Jesus já falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, que o único que sabe o dia, a hora que o Filho Jesus voltará é o Pai. Nem mesmo Jesus, nem os anjos sabem o dia e a hora, mas somente o Pai. Só que esses sinais antecederiam a sua volta. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante, que hoje nós já vivemos isso. O evangelho seria propagado em todos os lugares da face da terra. E hoje o evangelho já é propagado em todos os lugares da face da terra. A conversão, o Lauri falou algo maravilhoso e eu fiquei aqui me coçando, quando ele falou da conversão dos judeus. Eu tenho que trazer 3 fatos interessantes que está acontecendo já com o povo judeu. Primeiro, existe uma comunidade católica em Jerusalém, proveniente do sangue do judaísmo, dentro de Jerusalém. Segundo, o bispo católico lá em Jerusalém, ele é também de sangue judeu. Terceira coisa, há muitos rabis e judeus hoje, estudiosos do Antigo Testamento, que eles não têm dúvida nenhuma que o tempo está se aproximando e que o tempo é agora, que é a geração. E que o Monsenhor Jonas Abib já falava há muitos anos atrás. Tem um rabi muito idoso e respeitadíssimo em Jerusalém, que ele vai dizer que o Messias é o Yeshua, que o Messias é Jesus e que ele já está para chegar.
Então você veja que o povo judeu, a gente já começa a ver e a observar os sinais. Então a gente tem que observar os sinais que o Lauri já trouxe para nós. O evangelho sempre propagado em toda a terra. O povo judeu, já experimentando essa graça. E outro fato muito curioso e muito interessante é que o anticristo que o Lauri já trouxe para nós, ele é uma pessoa concreta. É uma ideia, como o Lauri falou, mas ele é uma pessoa concreta, porque esta é a tradição da igreja. Né? Essa é a tradição da igreja. É uma pessoa concreta, desde os primeiros séculos. Então, existe algo muito interessante que nós podemos observar o seguinte. Nós católicos e os evangélicos, os cristãos, nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Só que tem mais alguém que está esperando também. Por exemplo, os budistas, eles acreditam que nesse tempo vai chegar o Maitreya. Os muçulmanos, eles acreditam que nesse tempo vai chegar o grande Badi. E os judeus acreditam que Jesus, ou melhor, Jesus não, né? O Messias vai vir nesse tempo. Então você veja bem, o anticristo ele vai se apresentar como sendo, no fundo, o Messias para os judeus que esperam, o Badi para que os muçulmanos esperam, o Maitreya para que os budistas esperam, que para eles é uma reencarnação de Buda, e para nós cristãos, o Jesus voltando. Então imagine, Lauri, ele vai se apresentar dessa forma. Não, eu sou Jesus, eu sou Maitreya, eu sou Badi, então vocês podem vir todos a mim. Então é essa a ideia, Lauri, que você colocou do anticristo. Tanto uma pessoa, e essa pessoa, e São Paulo já vai nos alertar em 1 Tessalonicenses capítulo 2, que vai dizer o quê? Que ele vai receber o poder de Satanás, e Deus irá permitir isso. Para quê? Para que realize milagres. Milagres, prodígios, sinais. Então, você veja o que nós estamos passando. Nós estamos passando num tempo de fase de uma pandemia terrível. Nossa Senhora vai dizer nas suas aparições, eu vou sintetizar 3 coisas. Primeiro, que haveria sinais na natureza. Isso tudo com a palavra. Segundo, haveria sinais na sociedade e na família. Nós estamos vivendo um tempo de sinais terríveis na sociedade, Lauri, irmãos. Neide, terríveis. A Neide sabe do que eu estou falando. Implantar ideologia de gênero, aborto, eutanásia, desmantelar a família. Porque as duas, e talvez a gente perceba que o grande barramento para que o anticristo ainda não surja seja exatamente isso. São essas duas instituições que ainda seguram isso. Quais são? A igreja e a família. A igreja e a família. Existe um poder global. Existe um poder global. E esse poder é que está segurando. Aquela que eu detém. Aquela que eu detenho. Segunda Tessalonicenses vai falar. Aquela que eu detenho. Uma das palavras mais difíceis de interpretação da Bíblia. Enquanto aquela que eu detenho. Então... Aquela ou aquele, né? Até algumas pessoas... A gente não pode se arriscar a falar nada disso. Mas a gente observa que a igreja... A família, muitos falam do Papa Bento XVI, que é o que está detendo, segurando, né? Mas nós, como leigos, não podemos trazer algo que não é tão concreto. Só que Nossa Senhora, nas suas aparições, fala que o anticristo já está entre nós. O anticristo já está entre nós. Mas o que ele está esperando, Lauri, irmãos, para se manifestar? Ele está esperando exatamente isso. Esperando que todos nós, que toda a humanidade que está sofrendo essa calamidade e começa a dizer, eu não aguento mais. E nós estamos vivendo um tempo agora, Lauri, estamos vivendo um tempo agora que a humanidade está dizendo, eu não aguento mais, eu não aguento pandemia, as pessoas estão morrendo, eu não aguento mais. Então ele vai vir com uma falsa paz. Ele vai trazer uma solução imediata. E trazendo essa solução, aí depois vai ser
complicadíssimo, Lauri, a gente se dizer seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque aí virá a tribulação. Eu tinha que falar tudo isso, Lauri, para chegar onde nós queremos chegar. Que é o arrebatamento. Por quê? Porque se você for procurar no Catecismo da Igreja Católica, nos concílios e em todos os documentos da igreja, você não vai encontrar a igreja falando ou se posicionando e falando sobre o arrebatamento. Não vai encontrar. Mas eu anotei algo aqui muito importante para nós. Primeiro, existem dois grupos que falam sobre o arrebatamento. É um grupo que fala da pré-tribulação e um grupo que fala pós-tribulação. Só que se a gente olhar dessa forma, que Jesus vai vir antes da tribulação e vai arrebatar essas pessoas, ou vai arrebatar a igreja, né? Significa que essas pessoas não vão passar pela tribulação. E por que talvez a igreja tenha essa prudência de não falar? Por quê? Porque quando na época de Noé, porque olha que Jesus vai dizer, que a segunda vinda dele seria como nos tempos de Noé. Só que, no tempo de Noé, os maus se foram e Noé e a família ficou. Sodoma e Gomorra, Ló ficou e Sodoma e Gomorra foram destruídas. Então é muito perigoso eu dizer, e isso é mais num conceito evangélico que eles falam que é a pré-tribulação, que Jesus vai vir antes. Que Jesus vai vir antes, né? Que Jesus vai vir antes para trazer, para arrebatar, só que a igreja não. A igreja diz que, segundo a Igreja Católica, o arrebatamento será depois da tribulação. Então nós vamos passar pela tribulação. Nós vamos passar pela tribulação. Porque, irmão, o próprio livro do Apocalipse fala muitas vezes: ao vencedor será dada a coroa da glória. Perfeito. Ao vencedor. Isso. Então, se force antes, que mérito você tem? A hora que vai começar, Jesus vem e leva todo mundo para o céu e fica só os ruins na terra. Então, perfeito. Nós temos que ir com a nossa igreja e o protestantismo viva a sua vida, vai com Deus, Deus seja louvado, mas a nossa igreja é essa, é pós-tribulação. E claro que eles também são cristãos e também estão esperando, estamos juntos esperando a segunda vinda de Jesus. Haverá um só rebanho, e haverá um só rebanho, um só pastor. Porque senão, você tem que entender o seguinte, porque senão o que acontece? Dá a impressão que Jesus vai vir mais duas vezes. Quando eu falo uma pré-tribulação, que Jesus vai vir fazer um arrebatamento, significa que ele vai vir fazer o arrebatamento, vai levar essas pessoas e depois ele vai voltar novamente. Então ele vem uma terceira vez, porque a primeira vez foi a encarnação de Jesus. A segunda vez daí ele vem para fazer o arrebatamento. Aí alguns querem dizer que não é Jesus, Jesus vai ficar nas nuvens e os anjos que vão fazer isso. Mas não é isso. Quando Jesus vinha, a palavra é muito clara. Ele vem sobre as nuvens com glória e poder. Então dá a impressão, quando a gente fala de pré-tribulação, que Jesus vai vir, veio uma vez na encarnação, vai vir outra vez, depois ele vem mais uma para o juízo. Não, isso não existe. Então a igreja ela é muito centrada nesse sentido, que Jesus vem sim, uma segunda vez. Inclusive Lucas 17:34 vai dizer: eu vos digo que na mesma noite estarão dois numa cama, um será arrebatado e outro será deixado. Haverá duas mulheres moendo junto, uma será arrebatada e a outra deixada. Mateus 24 vai dizer: dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para nós já ir encerrando, eu quero pegar e dizer para você o seguinte: o que vai dizer São Paulo em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, no versículo 15. Vamos pegar juntos aqui, para não ter nem um erro em cima da palavra, e muito menos, teológico. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai dizer assim: ó, irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos.
quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com ele sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Veja que em nenhum momento São Paulo está falando que nós não vamos passar tribulação. A palavra é muito clara, meu irmão e minha irmã. Aí você fica pensando, mas tá bom, eu vou passar tribulação. Eu vou passar tudo isso que diz a palavra, terremotos, enchentes, perseguição. Mas tudo isso, meu irmão, nós temos que ter o nosso coração em Jesus. É sinal de esperança. A segunda vida de Jesus é sinal de alegria. Agora eu tenho falado de manhã, às 5:45, para nós ficarmos muito atentos, meus irmãos, nos sinais. Os sinais estão aí. Porque como a gente não sabe a data, nós temos que ficar prestando atenção nos sinais. Então, é um momento de orar, é um momento de vigiar. Não basta só orar, precisa vigiar. Por isso que Jesus já falou, foi muito claro. Orai e vigiai. Então, a questão do arrebatamento, acredito que já esteja assim bem respondida, detalhada. A gente fica com a igreja dizendo que ela é pós-tribulação. A gente vai passar pela tribulação, pela perseguição, mas o Senhor vai dizer aquilo que o Lauri já falou. Ao final de tudo isso, se você resistir, se você perseverar até o fim, você será salvo e receberá a coroa da vida eterna. Amém. Amém. Se tiver alguma pergunta, nós temos ainda 9 minutos e 26 segundos. E 8 milésimos. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer. Já tem alguma pergunta aí, irmão? Irmão, vamos lá para... normalmente algumas pessoas perguntam, né, Lauri? Qual o dia e a hora exata da vinda do Senhor? O próprio Jesus já nos responde, né, Lauri? Sim. Em duas passagens do Evangelho, o Senhor já vai responder para nós. Em Mateus 24:36 e também em Marcos 13:32. Quanto ao dia e a hora, a gente já falou aqui muitas vezes, mas é sempre bom a gente frisar novamente. Nem os anjos, nem o Filho do homem, mas somente o Pai que está no céu sabe o dia e a hora. Outra pergunta aqui, Lauri. Como Jesus virá? Você consegue responder para o povo? Como que Jesus virá na segunda vinda? Como que ele virá? Então, a palavra a gente já falou, né? Mais ou menos por cima. Mas dá para meditar um pouco mais rapidinho. Quando tudo estiver pronto, naquele dia, naquela hora, naquele momento, a palavra de Deus, você acabou de falar, né? Que ele virá. Ele virá. Ele, não é os anjos. Ele virá, rodeado dos anjos. E aí a palavra de Deus diz no Apocalipse 22 diz assim, que exterminará o anticristo com o sopro da sua boca. E aí haverá a graça, descerá do céu a nova Jerusalém. E como eu dizia, né, daí você pode ler o Apocalipse 21 e 22, que subcede mais ou menos isso. Amém. Outra pergunta que normalmente Laurice faz e às vezes a gente mesmo reza, né? Maranatá, vem Senhor Jesus. Mas aí o detalhe é o seguinte, por que Jesus está demorando tanto? Por que Jesus está demorando tanto para chegar? A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim, caríssimos, uma só coisa peço que não vos esqueceis. O Senhor não retarda o cumprimento das vossas promessas, mas usa de misericórdia para com todos, porque não quer que ninguém se perca. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos que já passou. Está na palavra de Deus. Outra pergunta, Lauri, que normalmente se faz é... Quantos o verão quando ele vier? Quantos que verão? Quantas pessoas irão ver quando Jesus vier em sua glória? Se você puder responder, eu não essa aí eu não sei responder agora. Vamos pegar a palavra, Lauri? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai dizer para nós. Tem que ser bem sincero, né, irmão? Tem que ser. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai dizer para nós. Ei-lo que vem com as nuvens,
Todos os olhos verão. Na verdade, você já tinha respondido antes para nós, Laura. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa, hão de lamentar-se todas as graças da terra. Tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente. Olha que lindo, mesmo aquele que os transpassou, mesmo aqueles que crucificaram ele, verão, claro, porque haverá o que nós lemos, nós profetizamos, professamos no credo, né? Creio na ressurreição, né? Da carne, dos mortos. Outra pergunta que você faz normalmente, Lauri, Jesus nos preveniu para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda. Sim. Né? O que ele nos preveniu, Lauri? Você pode nos ajudar? É o que foi falado aqui várias vezes. As pessoas perguntaram para Jesus assim, é o que falou, os sinais. Ficar abertos aos sinais. Mateus 24:36 vai dizer assim, mas como será a sua vinda? Como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Então, você respondeu, é nos sinais. Irmãos, nós estamos com 3 minutos para encerrar a live, porque nós estamos no Instagram, em 1 hora ele encerra. Então nós queremos que ninguém perca nenhuma palavra. Nós vamos orar um pouquinho rapidinho. Espero que dentro da nossa limitações, nós possamos ter respondido a todos. Vou pedir para vocês, leiam São Genaro. São Genaro. Eu não vou falar aqui para não pôr pânico. O sangue de São Genaro, que Silic faz, que Silic fez e quando não Silic fez. Então leiam sobre São Genaro, tá bom? Um dos primórdios da igreja que foi decapitado e o sangue dele está numa ampola na Itália. Leiam sobre São Genaro. Vai vos abrir muito tempo que nós estamos vivendo a profecia de São Genaro, que a profecia não é antiga, a profecia é do dia 14 de novembro de 2020, tá? Então, leiam sobre isso. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Que Deus abençoe a cada um, que a divina misericórdia alcance a cada um, que o divino amor alcance a cada um que está conosco. Lembre-se, entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e principalmente no YouTube. Se inscreva lá, tem muita coisa boa acontecendo, muita oração mesmo, de madrugada, de manhã cedo, de dia, de noite. É nesse tempo de oração. Nos siga, não é para o nosso ego, é para que nós possamos orar junto. Tá bom, irmão? Terminamos cantando essa canção. Dizer assim no coração, que não estava no meu coração, que o que a gente pode fazer nesse tempo? Procurar fazer a vontade de Deus. A sua divina vontade, viver segundo a sua graça, a sua misericórdia, amando, perdoando, seguindo os preceitos, orando, vigiando. Nunca é demais rezar. Nós partilhávamos isso antes. Quando parece que a gente está fazendo muito, cuidado que ainda a gente pode fazer muito mais. Então é um tempo de muita oração, de nos prepararmos, de confissão, de jejum, de penitência. E esse tempo que nós estamos vivendo na Quaresma nos impulsiona e nos ajuda ainda mais a vivenciar exatamente isso nesse tempo. Nos preparemos, irmãos. Fiquemos, inclusive, Lauri, às vezes a gente pensa, mas a segunda vinda do Senhor vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 50 anos. A igreja vai nos dizer assim no catecismo que hoje mesmo pode ser a segunda vinda do Senhor. Por quê? Porque a gente não sabe quando. Então eu preciso estar preparado hoje. Não é amanhã que você vai começar, não. É hoje, é agora que a gente precisa começar a estar preparado para a segunda vinda do Senhor. E aí nós vamos cantar essa canção do Padre Jonas, que nos leva a mergulhar. Que santidade de vida, Força! que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo
igreja que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Olha aí, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tarda. Que eu seja o quê? Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Proclama mais alto, mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja o quê? Que eu seja santo, aleluia, santo, pois Deus é santo, santo, que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Amém. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, pela poderosa intercessão da Virgem Maria, São José, seu castíssimo meu esposo, e pelos raios da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.